Seja bem-vindo ao Epoch Times Brasil, eu sou Emanuele Coure. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar este vídeo. E se você quiser conhecer um pouco mais do meu dia a dia, me siga também em meu perfil pessoal do Instagram. No vídeo de hoje, nós vamos comentar sobre os documentos vazados da WPATH, a Associação Mundial de Saúde para Transgêneros. A questão é que esses documentos vazados mostram conversas preocupantes entre médicos da associação discutindo temas como a falta de conhecimento de muitos pacientes sobre os efeitos colaterais da transição de gênero e casos problemáticos, entre outras coisas. Eu vou deixar aqui na tela para vocês prints dessas conversas que foram vazadas. Agora, para entendermos um pouco mais sobre esses documentos vazados, sobre o que é a WPATH e temas ligados à transição de gênero, eu conversei com Nini Borges. Ela é doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e também especialista em metodologia e design de pesquisa e trabalha como pesquisadora e consultora científica na Inglaterra. Nini é muito conhecida pelas críticas que faz do que ela diz ser ideias anti-ciência do pensamento woke, principalmente no que se refere à transição de gênero. Vamos conferir a entrevista. Nini, muito obrigada por conversar com a Epoch Times. Primeiramente, eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre essa questão dos documentos vazados da WPATH e nos explicasse melhor o que é essa instituição. Bem, essa instituição ela é global e os braços dela são extremamente poderosos, eles influenciam, eles são um grupo lobista, um grupo médico, que tem uma influência muito grande política na formulação de leis que visam proteger a população trans, mas eles também atuam de forma educacional. Então, eles conseguiram fazer um aparelhamento da verdade em torno disso, de forma que eles fizeram 8, até o presente momento, 8 diretrizes médicas que são diretrizes consideradas alto padrão de atendimento. Então, eles são pais dessas diretrizes, eles também coordenam o Jornal Internacional de Saúde Transgênero, que é o jornal mais importante sobre esse assunto. Então, eles controlam a verdade também através do que pode ser publicado e o que não pode ser publicado. Eles oferecem treinamento para diferentes sistemas de saúde, escolas e outras instituições. Eles fazem eventos anuais, eventos semanais, e além disso, eles oferecem uma membership, que é uma espécie de associação. Então, médicos podem se credenciar e ter esse extra no currículo. Então, quando você diz que é um médico, você é um médico credenciado pela WPATH, significa que você segue as diretrizes deles. Mas o mais importante, significa que você é altamente qualificado, porque você foi treinado por eles. Para obter esse treinamento, para obter essa associação com o WPATH, você tem que pagar $225 por ano. Então, eles fazem dinheiro de muitas formas, além disso, eles recebem muitas doações. Boa parte do comitê executivo dos médicos, as pessoas são trans também. E se você observar online, digitar o nome dos médicos, você vê que eles têm um ativismo muito ativo. Eu sei que é uma redundância, mas é o reforço disso mesmo. Eles são ativistas primeiro e médicos depois. Então, essa instituição não é qualquer instituição, a gente não está falando de uma instituição de fundo de quintal, é a maior do mundo, com influência em todos os continentes. Então, a queda dessa instituição, ou o início da queda, assim esperamos, não é qualquer coisa. Há vários sistemas de saúde já se retratando e dizendo que não vão mais seguir as diretrizes. Na Escócia, nesse momento, está reavaliando. Aqui na Inglaterra, eles já abandonaram essas diretrizes há 5 anos. Então, devido a esse vazamento, várias instituições e vários sistemas de saúde estão tentando se afastar e se desassociar deles. Não querem mais ser vistos na mesma sala. Então, essa é a importância desse documento. O documento não tem como disfarçar a verdade do documento, porque o documento envolve prints e vídeos. Então, é indisfarçável o nível de despreparo, as coisas que eles admitem entre eles no fórum, onde eles trocam ideias, é absurdo, que vai desde não sabemos
o que pode acontecer, não sabemos quais são os efeitos colaterais, porque não existem estudos longitudinais, não existem estudos de longo prazo. Já sabemos que alguns pacientes estão apresentando problemas tão sérios quanto câncer no fígado, por exemplo. Já sabemos que há problemas como disfunção sexual e outros problemas metabólicos, então eles admitem, mas continuam fazendo. Então, eles admitem o problema do consentimento informado, eles deixam claro que as crianças não sabem do que estão falando. Um dos médicos fala: quando eu converso sobre fertilidade, é como se eu estivesse conversando com uma parede em branco, eles não entendem nada do que eu digo. Adolescentes se recusam a ler o contrato das cirurgias por causa dos detalhes descritivos aterrorizantes da cirurgia, então eles assinam sem ler. Pais não entendem, eles admitem isso, pais não entendem o que está sendo discutido porque muitas vezes eles sequer tiveram biologia na escola. Então, são essas pessoas que claramente não estão mais fazendo medicina, estão fazendo uma coisa paralela, porque eles sabem que estão provocando problemas nas pessoas e mesmo assim continuam fazendo. Há casos de pacientes, por exemplo, com esquizofrenia, problemas dissociativos, borderline, bipolaridade, o qual claramente o paciente teria problema de dar um consentimento informado devido à sua instabilidade mental, mas mesmo assim eles não veem problema nisso. Nini, após esses documentos vazados da WPATH, a ANTRA, que é uma associação nacional de travestis e transexuais, fez um post dizendo que, na verdade, esses documentos vazados eram fake news. Você poderia comentar um pouco mais sobre isso? O post da ANTRA me parece que foi apoiado por uma blogueira ativista chamada Erin Reed. E essa pessoa... é difícil você imprimir alguma credibilidade a uma pessoa que faz ativismo dizendo que é possível mudar de sexo. Entende? Existem algumas verdades que são absolutas, verdades que são elementares, e essas pessoas não acreditam nessa verdade. Então, quando você tem dificuldade de ver com clareza a verdade mais básica, que sexo biológico é um marcador distintor da raça humana, você tem dificuldade de perceber um argumento tão elementar que qualquer criança de 5 anos sabe, é difícil você acreditar na capacidade intelectual e na racionalidade da pessoa de avaliar isso. Como refutar algo com print? Entende? Eu acho que o que eu vejo muitas vezes, especialmente do ativismo transgênero, é uma tentativa de ser prolixo, para deturpar palavras, para deturpar ideias, para deturpar conceitos e confundir as pessoas. Eu vi esse post e a pessoa fez páginas e páginas de absolutamente nada. E, no fim das contas, acha que refutou, mas não refutou absolutamente nada, porque tudo foi feito baseado em prints. Eu acho que as pessoas... O que a gente vive hoje é uma filosofia de culto, né? As pessoas acham uma comunidade para fazer parte e aí elas aceitam todos os preceitos daquele culto. E elas têm muita dificuldade de enxergar fora dessa bolha, né? Então, a Erin Reed não é jornalista. A Erin Reed, novamente, é ativista. O que nós temos visto são ativistas primeiro e depois os profissionais, né? Então, é difícil você... Não que tenhamos 100% de neutralidade naquilo que falamos ou fazemos, porque isso é impossível, né? Mas quando você coloca o seu ativismo na frente, toda a sua capacidade de análise fica comprometida por causa desse enviesamento, desse apegamento emocional que você tem à causa. Então, eu tentei, eu não consigo sequer explicar com palavras para você de que forma ela tentou refutar, porque ela disse muitas palavras, mas não disse absolutamente nada. E tenhamos em mente também que estamos falando da ANTRA, né? A ANTRA é uma instituição que replicou a mentira da expectativa de vida de 35 anos para todos os lados. Até hoje eu sou acusada de matar pessoas trans por causa das palavras que eu uso ou das discussões que eu faço online, porque dizem que a expectativa é de 35 anos. Né? A própria autora do estudo já desmentiu isso e disse que nunca falou isso, nunca escreveu isso. Então, assim, é difícil a gente dar credibilidade a instituições que abertamente mentem. Né? E o que nós vemos é, quando as pessoas mentem publicamente e elas não são cobradas, né? Veja, você precisa se retratar, isso foi uma mentira e foi comprovado que foi uma mentira.
Quando elas não se retratam e quando não há uma cobrança da sociedade para que elas se retratem, elas veem um reforço positivo na mentira e elas continuam mentindo, né? Então, enquanto houver essa impunidade a favor da mentira, essas instituições vão continuar fazendo isso. A ANTRA não está sozinha nisso. A ANTRA no Brasil, por causa do caso brasileiro, é sem dúvida de maior destaque, mas aqui a gente tem, na Inglaterra, tem Mermaids, que faz isso o tempo inteiro. Então, o que tem que acontecer é uma cobrança da sociedade em relação a essas instituições, uma cobrança pela verdade, ou pelo menos um constrangimento público. Veja, a gente percebeu que você está mentindo, mas o que eles fazem? Eles travam posts, eles não deixam as pessoas comentarem, deixarem seus contra-argumentos, que foi isso que aconteceu, inclusive, no último post. Perfeito, Nini. O próximo ponto que eu gostaria de abordar com você é que uma das coisas que ficou muito evidente com o vazamento desses documentos da WPATH é o quanto muitas pessoas que realizam os procedimentos de transição de gênero não têm muita consciência do que realmente consiste esse procedimento e quais são os efeitos colaterais desses procedimentos. Você poderia comentar um pouquinho mais com a gente sobre isso? Sim, eu acho que essas denúncias são fundamentais para que a gente comece a expor a mentira, porque foi criada uma mentira em torno da ideia da aceitação e do amor e da inclusão e da diversidade. E foi criada a mentira de que para ser completo você precisa cortar partes do seu corpo. De que para ser verdadeiro, para que você seja o seu verdadeiro eu, de que você precisa ser outra coisa. Essas mentiras foram criadas todas numa fundação baseada no amor, na aceitação e na inclusão. É preciso que a gente redirecione o debate e que a gente tire do foco isso e coloque a ciência e a racionalidade no centro do argumento. O que nós vemos é essas crianças sendo altamente cooptadas, especialmente por comunidades trans. Se você for no Reddit, se você for em outros grupos onde essas discussões acontecem, nós vemos um culto antifamília, nós vemos um culto de cooptação de crianças adolescentes que estão numa fase de questionamento da sua orientação sexual. Então, meninos afeminados são levados a acreditar que são, na verdade, meninas. Meninos que são mais masculinizados são levados a acreditar que, na verdade, são homens, porque há o enfraquecimento científico da ideia do que você é. A gente está deixando de ensinar para as crianças que o que faz um menino e uma menina não é a escolha, não é a identidade de gênero, não é nada disso. Estamos deixando de ensinar que olha, uma menina produz esses gametas. E a forma de explicar? Há formas de explicar para cada faixa etária, há uma linguagem específica, mas essas crianças precisam ser introduzidas à ciência novamente. Há um afastamento da ciência, uma proximidade muito grande com essas ideias emocionadas que são cultivadas, cozidas nesses panelões dessas comunidades. Então, o contágio social é uma coisa muito séria nesse momento, que tem acontecido através dessas comunidades que que adotam esse slogan de agora somos a sua família. O que nós vemos também, e isso há muitos dados mostrando, e os dados se sobrepõem, quando você coloca um gráfico em cima do outro, parece que estamos falando do mesmo gráfico, de tão igual que é. Vários países aqui da Europa mostram o mesmo padrão. Mais de 60% das pessoas que procuram clínicas de identidade de gênero sofrem de problemas mentais sérios. Muitas vezes não diagnosticados a favor de um diagnóstico transgênero. Porque a verdade é que disforia de gênero, primeiro, se resolve sozinha na maioria dos casos. Chega a ser 90% dos casos. Se resolve sozinha, porque faz parte do processo de conhecimento de si mesmo quando você é adolescente, final da infância e início da adolescência. Então, isso já é um primeiro caso. Tem que acompanhar, mas muito provavelmente a maioria vai se resolver e não precisa fazer nenhuma intervenção além de psicológica. Mas aqueles cuja disforia de gênero persistirá, temos que ter em mente que disforia de gênero está associada a vários outros problemas mentais, como problemas mentais associados à autoimagem empobrecida. Borderline é um desses casos, por exemplo. Então, mais de 60% das pessoas que procuram clínicas de identidade de gênero têm problemas mentais. Então, essas pessoas não são trans, elas estão sendo levadas a acreditar que são. Na verdade, elas têm
um outro problema, um problema mental, que de repente precisa de um medicamento, precisa de um acompanhamento, de uma terapia, mas com foco no lado certo. Então, o que acontece é que esses adolescentes, essas crianças, chegam no consultório com toda essa poluição de ideias, com todo esse ruído que elas aprenderam online. Então, elas claramente não têm possibilidade nenhuma de oferecer um consentimento informado e os médicos sabem disso. O documento mostra que os médicos sabem disso, não apenas as crianças, o que já se esperava, mas também os adolescentes e os pais também. Nós temos que ver, e eu vou discutir muito em breve isso, como mães de crianças, especialmente meninos, que têm esse questionamento de identidade de gênero, muitas vezes as próprias mães são também borderline. Né? Então, a gente tem um problema circular que as pessoas não estão sendo diagnosticadas e não estão sendo tratadas pela coisa certa, porque elas chegam confusas no consultório. E caberia ao médico, ao psicólogo, ao terapeuta, dissipar um pouco dessa confusão e ser uma luz no horizonte, mas o que eles estão fazendo é adicionar mais treva ao problema. Nini, atualmente você mora na Inglaterra. E essa semana tem circulado muito no Brasil uma notícia de que o governo da Inglaterra suspendeu o uso de bloqueadores em adolescentes e crianças. Você poderia nos informar um pouco mais sobre como foi tudo isso? Sim, nós tivemos um escândalo muito grande aqui, que foi da Clínica Tavistock. A Clínica Tavistock, e hoje já é conhecido, teve a influência absurda da WPATH e de outras instituições também, como Stonewall, Mermaid e algumas outras importantes aqui na Europa. E a Tavistock fazia a transição de crianças tão novas quanto 4 anos. E o que aconteceu é que se deu tempo para que os problemas começassem a aparecer. E 1.000 famílias, cerca de 1.000 famílias entraram com processo conjunto contra a clínica, alegando que foram acelerados no tratamento e que às vezes com uma consulta de 30 minutos receberam hormônio. Então, tudo isso seguindo diretrizes de WPATH. Tenhamos em mente isso, não esqueçamos, porque isso tudo está conectado. E depois disso, desse escândalo, o governo resolveu fechar a clínica, afinal de contas, como poderia permanecer aberta? Fecharam a clínica e deixaram essa questão de afirmação de gênero, política de afirmação de gênero, meio que em stand-by, ficaram um tempo avaliando, aguardando resultados de pesquisas retornarem. Então, o que se aconteceu foram que 2 meta-análises da NICE, que é uma instituição muito renomada que faz revisões científicas, viram que toda a política em torno de afirmação de gênero, que era baseada no tal do protocolo holandês, na verdade não tem evidência científica de nada. Se comprovou que dar hormônios para crianças não melhora o bem-estar, não melhora a saúde mental, não melhora a saúde física, nada comparado à psicoterapia. Que psicoterapia continua sendo a melhor rota de tratamento para essas crianças e para esses adolescentes. Então, eles analisaram diferentes tópicos de bem-estar, diferentes tipos de emoções, como raiva, frustração, ansiedade, e em nenhum desses marcadores houve melhora com o uso de hormônios. Então, isso foi um resultado importante, que foram essas 2 meta-análises da NICE, mas o governo britânico encomendou também algo que ficou conhecido como Cash Review, que foi, novamente, eles pegaram toda essa documentação que a NICE produziu e vários outros documentos e fizeram uma revisão científica do assunto. E, novamente, ficou confirmado que o protocolo holandês e as diretrizes da WPATH, na verdade, são terrivelmente equivocadas e que não há base científica para isso. Não é ciência e não é medicina. É uma outra coisa diferente. E por causa disso, o governo britânico resolveu encerrar as suas atividades com afirmação de gênero. E se hoje, o nome do sistema de saúde daqui é NHS, se hoje formos na página do NHS, a gente vai ver que eles falam coisas como disforia de gênero se resolve na maioria dos casos, ou hormônio não é a melhor rota de tratamento, a melhor rota de tratamento é psicoterapia. Então, tudo aquilo que a gente vem falando há meses, eles finalmente reconhecem no site. E tenhamos em mente também que a Organização Mundial da Saúde está prestes a rever as suas diretrizes, também se afastando de afirmação de crianças. Isso não é gratuito, isso não é simplesmente medicina sendo feita novamente. Isso é medo de processos.
Eles sabem que os processos estão por vir, porque ainda não se deu tempo. Isso aconteceu na Suécia. A Suécia foi um dos primeiros países a fazer transição de afirmação e cirurgias e tudo isso. E como eles foram os primeiros a cometer o erro, eles foram os primeiros a colher os resultados ruins também. E por causa disso, eles estão à frente da gente em um monte de coisa. Então, o que vai acontecer aqui e o que vai acontecer no Brasil é isso: processos, pilhas de processos de pessoas arrependidas e culpando os médicos. E eu não vejo a hora disso acontecer, para ser bem honesta. Nini, para a gente encerrar, eu gostaria de discutir um outro tema com você. Uma coisa que tem gerado bastante preocupação nos últimos dias aqui no Brasil é a questão da nova proposta para o Código Civil Brasileiro. Entre uma das coisas que tem gerado preocupação seria a retirada da autoridade dos pais sobre os filhos. Um dos artigos que tem sido muito discutido é o seguinte, a gente chegou até a comentar sobre isso antes da entrevista, mas eu vou ler ele novamente para a gente. Artigo 4. É reconhecida a autonomia progressiva da criança e do adolescente, devendo ser considerada a sua vontade em todos os assuntos a eles relacionados, de acordo com sua idade e maturidade. Essa semana você chegou a comentar nas suas redes sociais sobre essa questão da retirada da autoridade dos pais pelo governo. Então você poderia nos falar um pouco mais sobre que perigos você acredita que possa existir nesse tipo de artigo que está sendo proposto? É curioso, essa discussão ela é muito curiosa, porque se todos nós usássemos o bom senso, não precisa da ciência, não precisa de teoria do desenvolvimento infantil, fora dessa discussão científica, apenas com os pés no chão e um pouco de bom senso. Autodeterminação e crianças numa mesma frase, qualquer pessoa, todo mundo que usa um pouco do cérebro sabe que isso não funciona. Quando minha sobrinha tinha 6 anos, nós estávamos abrindo coco para beber água de coco. E era um facão enorme. E ela quis abrir, ela quis porque quis abrir o coco com um facão. E ela ficou tentando tomar o facão da mão. Por essa determinação do Código Penal, faria sentido dar o facão para ela. Afinal de contas, ela queria, ela estava determinada a usar o facão, ela só queria abrir o coco. Qual o problema? Bem, o problema é que a teoria do desenvolvimento infantil fala que nós não estamos com certas áreas do nosso cérebro desenvolvidas o suficiente em determinadas faixas etárias para tomar decisões tão sérias. E certas decisões podem incorrer em morte, podem incorrer em problemas. Então, é por isso que a criança precisa da proteção. É por isso que toda a ideia em torno da criança é sempre a ideia da salvaguarda. Precisamos garantir que a criança fique segura, não apenas mentalmente, psicologicamente, mas também fisicamente. Então, quando a gente diz que crianças devem ter o poder de autodeterminação, isso é muito bonito para se escrever numa frase. Mas o que eles estão falando nas entrelinhas é a remoção do direito parental, ou pelo menos o enfraquecimento desse direito, e a ideia de que as crianças pertencem ao Estado. Toda essa ideia descende desse conceito de que o Estado é o pai, o protetor, o pai que cuida de todos nós. Então, o pai, o Estado, também vai cuidar das crianças. Não basta institucionalizar as crianças por mais de uma década nas escolas. Agora, eles querem ser donos das crianças também. Porque quando você remove essa primeira e última instância de proteção, que é a família, você deixa a criança completamente à mercê de qualquer coisa. E quando você diz que uma criança tem a capacidade de consentir sobre coisas tão complicadas, a gente está dizendo, ela tem a capacidade cognitiva de processar o que está sendo proposto, e 2, a gente tem que estender esse direito de consentimento para vários outros assuntos. Então, a criança tem o consentimento, pode decidir que ela fumar, consumir bebida alcoólica, dormir meia-noite todo dia, assistir vídeos adultos. Sobre o que mais a criança é capaz de consentir? A criança é capaz de consentir uma relação sexual com um adulto, por exemplo? Sobre o que mais ela é capaz? Porque se ela é capaz de consentir sobre coisas tão complicadas quanto, por exemplo, receber hormônios, ela também tem capacidade cognitiva para entender muita coisa. Então, é uma ladeira muito perigosa, e que isso é um precedente jurídico. O que eles estão criando é um precedente jurídico para coisas muito mais obscuras, que não estão sendo ditas, mas que certamente a brecha fica colocada. E tenha certeza que os ratos de esgoto estão por aí ouvindo e acompanhando toda essa conversa, porque muita gente se favorece dessas brechas que são deixadas no sistema. E a história mostra isso muito bem.
A gente precisa voltar a acreditar que as crianças são vulneráveis. Parece que na escala da opressão as crianças foram deslocadas e elas não são vistas mais como um grupo vulnerável. Que, por exemplo, adultos com dificuldade de aceitar o seu próprio sexo, hoje são mais vulneráveis do que crianças, por exemplo. Então, a gente precisa retomar a ideia de que a infância é uma coisa sagrada e que precisa ser protegida, porque a criança não sabe o que é melhor para ela ainda. É um absurdo inacreditável isso. Nini, muito obrigada, isso esclareceu muito todos esses fatos pra gente, e eu gostaria de abrir um espaço se você quiser acrescentar mais alguma coisa. Tenho em mente que WPATH é composta, em sua maioria, por médicos que são eles mesmos são trans. Então, eles têm um ativismo muito vigoroso, eles acreditam muito nisso, e isso já é um enviesamento para tudo que eles fazem. É muito difícil você ter clareza quando você é tão apegado emocionalmente a um assunto. Muitos deles fizeram transição, então não veem problema em estender isso para os seus pacientes. O que nós vemos, na verdade, são essas instituições fazendo ativismo primeiro. É um lobby muito poderoso, é um grupo muito poderoso, é um grupo que tem muito dinheiro, a gente tem que ter noção do quanto de dinheiro eles arrecadam por ano e que as associações eles têm. Jamison, que é que foi um dos diretores, é James Green, é visto em vídeo circulando, conversando com Martine Rothblatt, que é a pessoa que hoje uma das pessoas que mais financia a agenda transgênero e fala abertamente que transgênero é a primeira onda do transhumanismo. Então, essa indústria não é uma indústria qualquer, é a indústria farmacêutica, é a indústria de suprimentos médicos hospitalares, a indústria dos seguros de saúde, dos planos de saúde, dos médicos privados. É uma indústria de fertilidade, porque eles estão deixando uma geração inteira infértil e eles sabem que estão fazendo isso, então está abrindo mercados também para empresas de fertilidade. Então, é uma indústria muito poderosa. E quanto mais dinheiro apenas o dinheiro seria capaz de mover essa agenda com a velocidade e com o sucesso que tem feito. Então, precisamos deslocar a conversa de amor, é inclusão, as pessoas só querem existir. Isso é uma falácia lógica. A gente precisa deslocar e trazer racionalidade para dentro do argumento de novo, que só através da razão a gente vai superar essa fase horrível que estamos vivendo nesse momento. Nini, muito obrigada pelo seu tempo e por conversar com a Epoch Times. Muito obrigada a vocês. Isso é tudo por hoje no Epoch Times Brasil. E se você gostou deste tema, vai gostar também do nosso documentário A Transformação de Gênero. Confira um trailer. Do you think you'd be happier as a boy? My mom would never allow it. That's abuse. Oh, you can't hear me cry. See my dreams all die from where you're standing on your own. Anybody who's gone through this, it's the same thing. Sweetie, please. No. I need you to leave. Evie, no. Where are you getting this from? We're just masquerading. When did parents become enemy number one? This is all coming from the top, the major corporations, governments, politicians. You have a pipeline. It's also in the education system. So today we're going to talk a bit about genders. We are here to support you. I feel like I couldn't breathe. My aching body fell to the floor. I've talked to hundreds, if not thousands of parents. Our stories are all the same. They told my parents if I wasn't allowed to transition, I would be at risk of suicide. This was a group where they basically gathered vulnerable children and taught them that it was us against them. Would you rather have a dead daughter or a living son? That question is asked over and over again, and therapists are trained to say that. You caused my heart to bleed. Just to hold me reason. 'Cause I can't figure out why. It's destroyed my health. Looking back, it made me feel even more hopeless. And then I felt down, I felt tired, I felt exhausted. Left half of my body shakes on its own uncontrollably. I'll never be the same. I was allowed to destroy my body. They never talk about how much harm is being caused. You know Joshua from Club? Mm-hmm. He says our closest family are often our worst enemies.
It's separating kids from their The parents. state has decided that Evan should stay at a group home for now, for his safety. You can hear me cry, see my dreams all die from where you're standing on your own. We miss you so much, Abby. Leave him alone. Like, this is the most important question. Why are they all doing this? Se você quiser ter acesso a este documentário e muitos outros conteúdos exclusivos e ainda apoiar o trabalho que fazemos aqui para que possamos alcançar ainda mais brasileiros, assine agora a Epoch TV Brasil com 50% de desconto no plano anual. Eu vou deixar os links disponíveis aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada por assistir e até uma próxima!